Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmax Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva e você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todo sábado às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Este é mais um programa da TC Multimídia que tem a liderança competente do meu amigo Lucimar Faria. Eu quero agradecer aos nossos queridos patrocinadores que têm nos ajudado desde o primeiro momento. O nosso programa já está no terceiro ano e tem a participação da QS Seguros e a sanduicheria Medmax. Também nós temos outros patrocinadores, os seus nomes sempre vêm nos créditos finais. Assim eu agradeço a todos, que Deus, em nome de Jesus, abençoe a todos os nossos queridos patrocinadores, aqueles também que assistem e compartilham o nosso programa. Nós estamos já há poucas semanas do final do ano. Eu quero expor duas mensagens importantes acerca da pessoa de Jesus Cristo, tendo em vista que nós estamos chegando próximo ao Natal, que a cristandade comemora no dia 25 de dezembro, o nascimento de Jesus Cristo. Eu quero expor dois textos, um no Velho Testamento nesta semana e na próxima semana expor um texto no Novo Testamento, para assim fazermos essas duas exposições para que você compreenda a importância e a necessidade de Jesus Cristo, o Deus conosco, o Deus Emanuel, o Messias prometido por Deus para vir ao mundo, para nos resgatar do nosso pecado por meio da sua vida, que Ele deu a sua vida na cruz para nos dar assim a salvação. E o texto que nós escolhemos para essa primeira exposição no Velho Testamento está em Miqueias, no capítulo 5. Eu quero assim ler o texto para que você compreenda, o texto, e aí vamos fazer a explanação do texto lido. Reúna suas tropas, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. Entre os clãs de Judá virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso, os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Quando os assírios invadirem a nossa terra e marcharem sobre as nossas fortalezas, levantaremos contra eles 7 pastores, até 8 líderes escolhidos. Eles pastorearão a Assíria com a espada e a terra de Nimrod com a espada empunhada. Eles nos livrarão quando os assírios invadirem a nossa terra e entrarem por nossas fronteiras. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como aguaceiro sobre a relva. Não porá sua esperança no homem, nem dependerá dos seres humanos. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como o leão, entre os animais da floresta, como o leão forte, entre os rebanhos de ovelhas. Leão que, quando ataca, destroça e mutila a presa, sem que ninguém a possa livrar. Sua mão se levantará contra os seus adversários, e todos os seus inimigos serão destruídos. Naquele dia, declara o Senhor, matarei os seus cavalos e destruirei os seus carros de guerra. Destruirei também as cidades da sua terra e arrasarei todas as suas fortalezas. Acabarei com a sua feitiçaria e vocês não farão mais adivinhações. Destruirei as suas imagens esculpidas e as suas colunas sagradas.
Vocês não se curvarão mais diante da obra de suas mãos. Desarraigarei do meio de vocês os seus postes sagrados e derrubarei os seus ídolos. Com ira e indignação me vingarei das nações que não me obedeceram. Palavra do Senhor, meu querido e minha querida, para nossa edificação nesse momento. Então nós faremos assim uma oração, rogando a Deus para que a sua bondade e a sua misericórdia então venha sobre mim e sobre você. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade, ó Deus, de louvarmos o Teu nome, de adorarmos o Senhor. E agora, Deus, na exposição da Tua Palavra, eu peço, ó Deus, o entendimento, a iluminação da Tua Palavra, para que, ó Deus, compreendida a Tua Palavra, Senhor, ela venha edificar a cada mente e a cada coração, e aí cada pessoa, Deus, seja confortado, Deus, cada pessoa seja consolada pela Tua Palavra. E assim, ó Deus, que o Senhor nos dê, assim, um momento de podermos, ó Deus, nos aquietar nesta hora, nesse momento, porque o Senhor fala por meio da Tua Palavra. Ó Deus, esta é a minha oração, suplicando as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Meu querido e querida, todas as vezes que nós chegamos ao final do ano, que se aproxima um ano novo, mas antes desse ano novo, glorioso, onde todos nós desejamos paz, alegria para todos no final do ano, para o ano seguinte, nós temos antes o Natal, momento de reflexão, momento de onde nós olhamos para a vida de Jesus, para o nascimento de Jesus, ao seu significado, né, e as promessas acerca de Jesus expostas no Velho Testamento, e elas se cumprem, então, assim, no Novo Testamento. Mas como nós podemos olhar o contexto dos dias do profeta Miqueias, olhando para os dias do profeta Miqueias, como nós podemos, então, nos situarmos nos nossos dias, no nosso presente século, e assim termos o entendimento da palavra de Deus, o que Deus tem a nos ensinar com o que escreveu o profeta Miqueias, o contexto de Miqueias e o tempo que nós estamos vivendo, o tempo que nós chamamos hoje. Se nós olharmos em que tempo e que local, que situação e contexto e época está o profeta Miqueias. O profeta Miqueias, ele levou a sua profecia durante 3 reinados, Jotão, Acás e Ezequias. Esse contexto de Jotão, Acás e Ezequias é muito importante para nós compreendermos acerca do pano de fundo, o que estava ocorrendo nos dias desses reis e nos dias que o profeta Miqueias traz a sua profecia. Eu quero colocar para você que precisamos compreender que Miqueias tem um propósito de escrever as suas profecias, sendo inspirados pelo Espírito Santo de Deus, para expor o pecado da nação, a advertir sobre o juízo eminente e encorajar o arrependimento à luz do propósito redentor de Deus na vinda do Messias glorioso que viria, chamado Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco. Então Miqueias, ele clamava contra os abusos da elite estabelecida, que deixava de lado os padrões de Deus para abraçarem os seus próprios interesses. Miqueias, assim, então, anuncia o julgamento de Deus que estava prestes a vir sobre os falsos profetas, sobre os líderes rebeldes de Israel e sobre os ricos que oprimiam o pobre. Assim, por intermédio de Miqueias, Deus também proveu ao profeta uma forte esperança quanto ao futuro da nação. Esses reinos, ou esses reinados de Jotão, Acás e Ezequias, foi caracterizado, então, assim, por uma circunstância de uma opressão social, uma corrupção moral, religiosa, intriga política, injustiça econômica, imoralidade, engano e traição. Então, o propósito de Miqueias, meu querido e minha querida, era expor o pecado da nação, advertir sobre o juízo eminente de Deus contra a nação,
e também chamar o povo ao arrependimento, porque Miqueias estava clamando contra os abusos da elite estabelecida, que deixava de lado os padrões de Deus para abraçarem os seus próprios interesses. Então Miqueias, ele anuncia o julgamento de Deus, que estava prestes a vir sobre os falsos profetas, sobre os líderes rebeldes de Israel, que oprimia o pobre, sobre o rico, que oprimia o pobre também. E por intermédio de Miqueias, Deus, por meio do seu Espírito Santo, provê uma palavra de esperança para o povo, mesmo que nesse contexto de adversidade, mesmo nesse contexto de opressão, mesmo nesse contexto de aflição, Deus traz uma palavra profética para produzir esperança no coração do povo. Nesse período, tanto o reino de Israel como o reino de Judá, Israel ao norte e Judá ao sul, eram caracterizados por uma opressão social, corrupção moral e religiosa, intriga política, injustiça econômica, imoralidade, engano e traição. Mas diante disso, queridos, qual é o tema que nós podemos dar à palavra do profeta Miqueias? Eu quero dar o tema, meu querido e querida, a nossa esperança está no Messias prometido. Se a nossa esperança está no Messias prometido, quais os argumentos que podemos extrair do texto para embasar essa ideia gloriosa apresentada pelo profeta Miqueias acerca de alguém que viria para trazer paz, alguém que viria para tirar o oprimido da opressão, alguém que viria para libertar as pessoas dos seus pecados, para libertar a nação da opressão, para libertar a nação do mal? E quem é este e que poder ele traz consigo? Meu primeiro argumento no tema "A nossa esperança está no Messias prometido", meu primeiro argumento é que a eternidade e majestade do Messias é apresentada. Portanto, nos versículos 2 ao versículo 4, apresenta essa majestade daquele que viria, apresenta a majestade daquele que iria reinar, apresenta a majestade aquele que com a sua glória, com o seu poder, iria então libertar, iria então tirar as pessoas da opressão, iria então quebrar as cadeias, iria então quebrar as correntes e libertar as pessoas da opressão e levar essas pessoas para o reino de paz, para o reino de amor. Portanto, Miqueias apresenta esse Jesus na mesma dinâmica que é apresentado em Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, quando diz: "Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel." Emanuel, que significa o Deus conosco. Mas como podemos também, queridos, tratar mais ainda acerca deste assunto, tendo Jesus Cristo como Messias, Jesus Cristo como majestoso, Jesus Cristo como sendo o prometido, o Messias prometido, o eterno? Há um catecismo chamado Catecismo Belga, no artigo 10, algo bem interessante acerca desse Messias, acerca da pessoa de Jesus. Feitas por intermédio do verbo que ele chama Deus, o apóstolo diz que Deus fez o universo por seu Filho e também que Deus criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Segue-se necessariamente que aquele que é chamado de Deus, o Verbo, o Filho e Jesus Cristo, já existia quando todas as coisas foram criadas por ele. O profeta Miqueias, portanto, diz: "Suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Então, meu querido, assim sendo, é de importância capital que a minha esperança, que o meu anseio, que o meu desejo de ter paz, de ser liberto, de ter alegria, de ser um vencedor, eu preciso compreender que esse Jesus que Miqueias apresenta, esse prometido que Miqueias apresenta, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é Rei, Ele é o Deus Filho, Ele é Senhor, Ele é majestoso. O meu segundo argumento é que esse Messias prometido, ele traz
consigo a esperança e traz consigo a esperança e a paz, conforme está registrado, meu querido, minha querida, na palavra de Deus, nos versículos 5 e versículos de número 6 do livro do profeta Miqueias, que fala de paz, ele será a sua paz. É algo que traz para nós uma certeza, uma convicção, e o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz que a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. E ainda Isaías, no capítulo 9, versículo 6, fala acerca deste Messias, que é a nossa esperança, esse Messias que traz paz. Pois o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros, ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Meu terceiro argumento acerca do Messias, que traz para nós esperança, a nossa esperança está no Messias prometido. O meu terceiro argumento, assim, meu querido, minha querida, é que temos a esperança na restauração do cativeiro. Se o profeta Miqueias fala de um cativeiro, fala de um poder assírio, que era o poder da época que viria, que levou cativo o reino do norte, e que estava fazendo incursões contra o reino do sul, acontecido então nos dias de Acás, nos dias do rei Ezequias. Então este profeta, ele está falando que viria sim, viria um tempo de cativeiro, mas está dizendo que há uma esperança na restauração pós-cativeiro. E aqui, se você observa o versículo 7 e o versículo 8, diz o seguinte, meu querido, minha querida, o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como aguaceiro sobre a relva, não porá sua esperança no homem, nem dependerá dos seres humanos. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como o leão entre os animais da floresta, como o leão forte entre os rebanhos de ovelhas, leão que quando ataca destroça e mutila a presa, sem que ninguém a possa livrar. Então aqui está claramente falando de um poder glorioso que viria para trazer libertação. Um povo que estava oprimido, um povo que estava sendo destruído, por meio da restauração que esse Messias iria trazer, esse povo iria ser frutífero, esse povo iria crescer, esse povo iria se espalhar sobre a face da terra como aguaceiro e como sereno que cobre toda a face da terra. Isso exemplifica, querido, uma perspectiva escatológica de uma libertação gloriosa que começa quando Jesus Cristo liberta-nos do nosso pecado, quebrando os grilhões do pecado, quebrando os grilhões do inimigo das nossas almas, que é Satanás. E a Bíblia apresenta Jesus Cristo como leão de Judá. Ele que vem, ele é o poderoso, ele avança sobre os inimigos, ele não tem temor dos seus inimigos, e esse leão de Judá, ele é vencedor, e por meio dele nós somos libertos, e por meio dele nós saímos das trevas, por meio dele saímos das garras, dos grilhões do pecado, e nos adentramos no seu reino celeste, no reino de paz, no reino de amor, no reino de alegria, no reino de libertação. Nós somos restaurados, então assim, à imagem e semelhança de Deus, por meio também da ação gloriosa do Espírito Santo de Deus. Como nós podemos, então, meu querido, minha querida, concluir essa palavra? Eu quero chamar para você para alguns fatos interessantes para que você compreenda e coloque no seu coração a aplicação para o seu dia a dia. Em primeiro lugar, Deus exalta os humildes e traz esperança a este coração. Observa o que nos diz o versículo 2. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado, distante em tempos antigos ou tempos eternos.
Então aqui, queridos, a figura de Belém, Efrata, é considerada como traz a ideia de ser pequena, talvez de ser em um tempo, em uma época, ser insignificante. Mas foi lá que nasceu o Messias. Mas foi lá que veio o Messias. Foi lá que Jesus nasceu, em Belém, uma cidade insignificante, mas entre a tribo de Judá, ele veio, ele é poderoso, ele é Senhor, ele é glorioso. Então aqueles que foram humilhados, aqueles que eram considerados como nada, por meio de Jesus Cristo, por meio desse Messias, Deus exalta os humildes e traz esperança a esse coração desesperançado em meio às aflições da vida, em meio às angústias da vida, em meio às tribulações da vida. Em segundo lugar, Deus apacenta o seu povo por meio do supremo pastor Jesus. Observe o versículo 4. Ele estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. Imagine, meu querido, minha querida, a Bíblia coloca muito claramente que Jesus é o bom pastor. Ele apacenta as suas ovelhas. Ele leva as suas ovelhas a águas de descanso. Ele refrigera a alma das suas ovelhas. E mesmo que essas ovelhas andem pelo vale da sombra da morte, ali estará a presença dele, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Em último lugar, Deus nos dá habitação segura. Observe o verso 4, quando fala na sequência desse pastor que vai pastorear e vai cuidar. O versículo diz: eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Então esse Messias vai nos dar habitação segura, um lugar de paz, lugar de delícia, lugar de glória, lugar de bênção. Assim, meu querido e minha querida, nesses dias de opressão, nesses dias de aflição, nesses dias em que as instituições fraquejam, nesses dias em que a maldade se expande, nesses dias onde a corrupção também produz opressão por meio dos governantes, por meio daqueles que deveriam defender o pobre, defender o fraco, defender o oprimido, mas o que nós temos é opressão, o que nós temos é aflição, o que nós temos é opressão representada muitas vezes pelos poderes econômicos, pelo chamado mercado, onde um governante é submetido ao mercado, porque o mercado está mais preocupado com as questões fiscais do que necessariamente com as pessoas que estão morrendo de fome. O que eu quero colocar para você, meu querido, minha querida, é que essa opressão, que esta maldade, um dia terá fim. O Messias glorioso, ele nasceu, ele foi assunto aos céus, ele vai voltar para destruir aquele que nos oprime, vai destruir aqueles que não amaram e não obedeceram ao Senhor. Então a minha palavra para você é palavra de esperança. O Messias já veio. Jesus Cristo, o Messias, o Deus conosco, o Emanuel, ele já veio. E ele está guardando a sua vida. E ele voltará para te levar para que você esteja para sempre com ele. É o que diz a palavra do Senhor. Deus abençoe. Eu quero orar por você. Ó Deus, em nome de Jesus, agradeço, ó Deus, por esta oportunidade, Senhor amado, de ministrar a Tua palavra. A minha oração, ó Deus, que o Senhor traga paz, traga bênção, traga alegria, consolo e conforto, ó Deus, aos corações aflitos, aos corações, ó Deus, desejosos de paz, aos corações, ó Deus, desejosos de serem supridos nas suas necessidades, Deus, aqueles que vivem à margem da sociedade, aqueles que vivem oprimidos, ó Deus, oprimidos pelos mais fortes, pelos poderosos. Mas o nascimento de Jesus traz esperança. O nascimento de Jesus traz esperança e nos traz alegria, pois temos a certeza que o Senhor nos ama e que o Senhor cuida de nós. E assim, ó Deus, que o Senhor abençoe e guarde a cada um, em nome de Jesus. Amém.
Meu querido, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Não se esqueça, todo sábado às 18 horas pela Goiás Mais TV, programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. Então você curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, baixe o app da Goiás Mais TV e também todo domingo às 18 horas pela Goiás Mais TV, o culto Boas Novas, direto do Espaço Boas Novas. Estamos ali na rua C160, quadra 331, lote 1, casa 1, praça C114, no Jardim América. Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo programa. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max, uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92 17 37 72. Para você que quer ligar no fixo, 3247 5595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.